Olá a todos e todas. Conforme o combinado com algumas pessoas que acompanham minha coluna no Pragmatismo Político, esse vídeo aqui inaugura uma série de vídeos nos quais nós vamos articular a questão do poder e do alcance da comunicação em massa na grande rede com tipos específicos de desestabilização sociopolítica. Nesse vídeo aqui, especificamente, a gente vai articular o poder e o alcance da comunicação em massa na grande rede com a noção de guerra híbrida. Sobre esse poder e esse alcance da comunicação, quem usa a internet habitualmente sabe, através das suas conexões, do uso de aplicativos de mensagens instantâneas e do uso de plataformas de rede social, né? Agora, guerra híbrida é um fenômeno novo. E sobre isso eu começo citando e recomendando que as pessoas leiam o livro Guerras Híbridas, das Revoluções Coloridas ao Golpe, que é do Andrei Koryb, um cientista político que mora hoje na Rússia, que publicou esse livro no ano de 2015. É uma boa introdução, um bom caminho para começar a se inteirar sobre essa noção, sobre esse conceito de algo que está em vigência. Guerra híbrida é um conflito, é um tipo de conflito direto, que é capaz de fazer com que uma nação domine outra sem a necessidade de enfrentá-la diretamente, sem o choque de uma guerra tradicional, convencional, né? Para a gente enxergar isso como se fosse uma evolução de uma linha do tempo, que existem estudos sobre isso, desse tipo de conflito, né? A gente pode pensar, por exemplo, na época da Guerra Fria, né, havia uma certa balança de equilíbrio bipolar entre Estados Unidos da América e União Soviética como detentores de tecnologia, de um poderio bélico muito grande, de arma de destruição em massa. E havia uma tensão no mundo que a qualquer momento, né, dependendo de uma indisposição ou de interesses, poderia ser deflagrada uma guerra que talvez até tivesse dado cabo do planeta todo, né? Hoje em dia, nessa linha do tempo, a coisa mudou um pouco. Por que ela mudou um pouco? Porque aos Estados Unidos da América e a Rússia de hoje juntam-se declaradamente China, França e Reino Unido, como países que também têm esse tipo de tecnologia de poderio, de arma de destruição em massa, um poderio bélico alto, e, numa escala um pouco abaixo, e não declaradamente, mas também detém Israel, Irã, Índia, Paquistão e Coreia do Norte. Vamos lembrar de uma coisa: o advento da internet, na era digital, está diretamente ligado a essa evolução entre tipo de guerra convencional, passando por esse tipo de conflito, guerra indireta, né, onde se enquadra a guerra híbrida. Então, as guerras híbridas se caracterizam por serem estrategicamente provocadas para desestabilizar estados e derrubar governos, sem precisar de lançar a mão de invasões militares, né, tradicionais. Os motivos são os mesmos que praticamente todos nós conhecemos, né? A posse de recursos naturais valiosos, como recursos hídricos, petróleo, gás, minério. O Brasil é riquíssimo em nióbio, por exemplo, né? E também, paralelamente a isso, como interesse, a questão das fronteiras, né? Muitas vezes, nações fronteiriças com outras nações, e essas nações cujas populações e governo apoiem uma outra nação, também podem se tornar alvo de uma abordagem indireta, de um conflito indireto desse, né? Apenas como exemplo, se vocês quiserem dar uma olhada, deem uma olhada no caso da Ucrânia. Bom, nesses conflitos híbridos, usam-se manobras de manipulação psicológica e de informações que são capazes de influenciar pessoas, grupos, visando causar dissensões, fabricando umas espécies de fissuras no tecido social, provocando confusão do tipo caótica. Nesse sentido, o caos
ele deve ser entendido como instabilidade e imprevisibilidade aguda, forjada, que visa, entre outras coisas, desorientar e inibir a capacidade de tomar certas decisões e de agir. Pessoas e população. Líderes, inclusive. Tá? Essa espécie de paralisia, essa sensação estranha de prostração, são comuns numa população que é atingida por ataques, por abordagens desse gênero, indiretas. Né? Então, as armas que são usadas numa guerra indireta, elas não são do tipo aviões, navios ou tanques militares. E é aqui que vai entrar em cena a questão do poder e do alcance da comunicação sendo utilizada estrategicamente como arma. Nesses conflitos indiretos, usa-se direcionamento e aplicação de bombas linguísticas, ou seja, de artefatos semióticos, que são disparados em massa em canais de comunicação dos mais variados. E aí a gente pode levantar aqui uma pergunta. Tá? E sob que forma essas bombas, esses artefatos linguísticos, esses artefatos semióticos se apresentam nesses dutos, nesses canais de comunicação da grande rede, tipo as plataformas de redes sociais ou os aplicativos de mensagem tipo WhatsApp, bastante comuns. Né? Esses artefatos linguísticos, semióticos, eles nos vêm sob a forma de vídeos, de memes, de montagem fakes, de plantio de notícias fakes, de áudios forjados, editados, descontextualizados, muitas vezes combinados com imagens ou até com ataques em grupo feitos com postagens agressivas que visam desestabilizar e atingir a reputação de pessoas e instituições. Né? Inclusive, esse tipo de ataque, que é feito por grupos, né, nas redes, o filósofo Byung-Chul Han, ele chama de, é interessante, ele chama de shitstorm, né? Tempestade de merda. São ataques de grupos que se juntam para fazer essas agressões no universo virtual. Né? Se a gente puxar pela memória, a gente vai ver que antes mesmo da convulsão sociopolítica de junho de 2013 aqui no Brasil, que foi um típico espasmo da Revolução Colorida, que foi alimentada via internet, foi impulsionada via internet, já havia uma grande quantidade de bombas linguísticas que já estavam sendo detonadas nos canais de comunicação em massa, de pessoa para pessoa, de grupo para grupo, no caso do WhatsApp. Né? São armas comunicacionais típicas da era digital, né? Que são aperfeiçoadas na revolução da internet. Esses artefatos, eles agem de uma maneira análoga aos vírus de computador, se a gente for parar para pensar. Né? Tal como se as mentes das pessoas fossem sistemas conectados a outros sistemas em rede e as pessoas fossem se infectando umas às outras no ritmo de compartilhamentos desses programinhas, desses artefatos. Um movimento que não por acaso é apelidado de viralização, porque é vírus. Né? Age como vírus, se multiplicando. Né? O vírus de computador é o quê? São programinhas que a pessoa clica e eles vão se reproduzindo à revelia, às vezes. Né? A pessoa não quer e ele vai. Né? O objetivo disso tudo, desse tipo de conflito indireto, usando esse tipo de arma, construir desestabilização aguda, caótica, através de desinformação, interdição de falas, de debate, uma vez que essa enxurrada semiótica tem justamente esse efeito, né? De fazer despertar, por efeito em cadeia também, medos e temores, uma paisagem sociopolítica que é propositalmente abalada e embebida em ressentimento e em ódio. Né? Então, pessoal, hoje nesse vídeo a gente vai ficar por aqui e no próximo vídeo a gente vai retomar essa conversa. Olá a todos e todas! Esse vídeo é o segundo da série que nós já inauguramos, que se chama Arquitetura do Caos. Hoje a gente retoma a nossa articulação entre comunicação de massa na grande rede e mídias alternativas com a noção de conflito híbrido, indireto, guerra híbrida. A gente já viu que o elo dessa articulação, a instrumentalização e o uso de artefatos semióticos,
como armas comunicacionais na aplicação de operações psicológicas que visam demover governos, forjando desestabilização política e influenciando também eleições. Hoje a gente vai falar um pouco de um sujeito chamado Edward Bernays, que desenvolveu teorias e práticas que se encontram na gênese das estratégias de abordagem indireta com o uso de operações psicológicas e de influência. O Edward Bernays pensou essas práticas antes mesmo do marco do fim da Segunda Grande Guerra, que foi quando os Estados Unidos da América, onde ele morava, efetivamente veio pavimentando uma postura estruturalmente imperialista, com centenas de bases militares sendo construídas ao longo dos anos, espalhadas pelo planeta, tal como uma polícia do mundo. Ok, e quem foi Edward Bernays? Bom, Bernays nasceu em 1891, viveu até o ano de 1995, 104 anos. Morou quase que a vida inteira nos Estados Unidos da América. Ele, com 8 anos de idade, saiu de Viena, né, para morar nos Estados Unidos com a família. Ele era sobrinho, pela parte materna, do Sigmund Freud, criador da psicanálise, médico vieniense, e pela parte paterna ele era sobrinho do Jacob Bernays, filólogo que influenciou Nietzsche bastante, e também ao Freud e ao Breuer, no início da elaboração da psicanálise, quando ambos ainda tratavam e procuravam se aprofundar na noção de catarse, que o Jacob Bernays conhecia muito bem. Isso, pelo menos nessa linhagem familiar, fez do Edward Bernays alguém que conhecia linguagem e tinha noções sobre o estudo dos afetos e, pela parte do Freud, conceitos da psicanálise, como desejo inconsciente e as suas relações com a estrutura de linguagem. Pois bem, eu vou fazer alusão a 4 passagens, 4 trabalhos práticos baseados nas construções teóricas do Edward Bernays, que vão ilustrar bem o seu grande conceito, que hoje em dia ainda é muito caro aos estrategistas de guerra híbrida, de guerra de 4ª geração, que usa as redes e internet. Né? Que conceito é esse? É a fabricação de consenso ou engenharia de consentimento. Como é que isso se dava? O Edward Bernays era um grande estudioso, não só da obra do tio Freud, né, como do Walter Lippmann, Gustave Le Bon, Psicologia das Massas e tal. E ele escreveu 2 grandes livros voltados para a área da publicidade. Ele é considerado o pai das relações públicas, né? Um dos livros chama-se Cristalizando a Opinião Pública e o outro Propaganda, como manipular as opiniões na democracia. Para vocês terem uma ideia de como funcionava as elaborações sobre comunicação e artefatos de linguagem de mídia sobre a ótica do Edward Bernays, eu começo contando um episódio relacionado ao início do século passado, aonde ele foi contratado por uma firma americana chamada American Tobacco Company, uma firma de cigarro, para fazer propaganda de cigarro voltada para o público feminino. As mulheres eram proibidas, era mal visto mulher fumar. Além disso, as mulheres não podiam votar naquela época. Isso era ano de 1919 para 20, né? Nesse período. Pois bem, no ano de 29, numa parada, num desfile de Páscoa que haveria em Nova York, já contratado por essa firma de cigarros, o Bernays elaborou a seguinte situação. Ele contactou previamente jornalistas, pessoal da mídia, fotógrafos, e também se acertou com moças jovens para que no momento exato do desfile elas sacassem das suas roupas, estavam guardados, cigarros, acendessem diante dos flashes de fotógrafos para fazer daquilo um fato midiático. E conseguiu, né? Os jornais todos viralizaram, tal como se fosse um meme da época, a seguinte cena: as moças sendo fotografadas com a seguinte mensagem:
as jovens brilhando, segurando as suas tochas da liberdade. A propaganda foi um sucesso e realmente esse público consumidor de tabaco foi conquistado, né? Um segundo caso muito parecido com esse, de êxito, foi da empresa de bacon da área alimentícia chamada Beech Nuts, que contratou o Edward Bernays também para ele preparar uma propaganda, forjar uma situação midiática para vender o bacon. O que ele fez inovando completamente? Até então não se tinha feito isso em termos de publicidade. Ele contratou 4.000 médicas e médicos e fez uma propaganda mostrando uma refeição matinal com ovos e bacon, com os médicos e médicas passando a mensagem para o público de que aquela refeição era nutritiva, era potente, era saudável. Vejam só como era a visão desse cara, a visão de publicidade, de comunicação de massa, de formação de consentimento, de consenso que ele tinha. É como se ele conseguisse alvejar os desejos, ao invés de focar em imagem, preço, né, do produto. Ele usou prestígio médico para criar a seguinte situação: aquilo ali era saudável, aquele alimento era bom para a saúde. Para além de ser saboroso ou barato, seja lá o que, ou bonito ou belo, era saudável. O breakfast surge, né, com esse trabalho do Edward Bernays. O terceiro episódio, que é muito interessante, que também relacionado à fabricação de consenso e sobre a visão que ele tinha, linguagem desejo, linguagem afetos, dessa manipulação, dessas operações psicológicas também que influenciavam o seu público, foi quando uma empresa que fazia bolos, esses bolos instantâneos que vendem em pó, que a pessoa só faz uma mistura, ele não estava vendendo e contrataram ele para começar a vender o produto. Ele examinou, olhou a caixa, olhou atrás onde havia a receita e ele teve uma grande sacada. Chegou para os donos do produto e falou: olha, vocês vão ter que acrescentar à receita que está escrita atrás da caixa um ovo na preparação. E deu certo. Qual foi a visão que ele teve? Foi que, na época, nos Estados Unidos da América, o público que iria comprar aquele produto, sobre a ótica dele, sobre o estudo dele, era o público feminino e que estava talvez se sentindo meio alijado, meio colocado de fora da preparação daquele alimento, que era todo instantâneo, todo artificial. Ao colocar um ovo, né, as mulheres, em sua maioria, que foi o que ele entendeu, né, que aconteceria, se sentiriam participando da construção, da confecção desse alimento, além do ovo ser um símbolo, um signo da fertilidade. Né? Pois bem, esses 3 episódios ilustram essa ideia de fabricação de consentimento, e a gente tem que lembrar o seguinte: num dos livros do Bernays, no prefácio, na edição francesa, consta uma alusão a uma carta escrita por ele, por um amigo dele, para ele, na época da Segunda Guerra. Esse amigo teria ido na casa do Goebbels, aquele ministro de propaganda nazista, genocida, e encontrado livros do Bernays na biblioteca. Ou seja, as ideias dele sobre propaganda e comunicação em massa, vejam só a quem que influenciou ainda naquele período. Pois bem, no ano de 1954, eu acho que fica sacramentado, e o Coríbico narra isso no livro, sobre guerras híbridas, essa contribuição teórica e prática do Bernays para esse tipo de estratégia, quando ele vai participar, de um certo modo ativamente, do golpe de Estado na Guatemala. Como é que isso ocorreu? Anos antes desse golpe, o Edward Bernays trabalhava com uma empresa estadunidense chamada United Fruits, que tinha muitas terras na Guatemala. 53 ou 52, se não me engano, o Jacobo Arbenz foi eleito democraticamente presidente da Guatemala e ele promoveu
em 1 ano e meio, 2 anos de governo, a desapropriação de algumas terras que não estavam sendo utilizadas por essa empresa estadunidense para que fossem distribuídas por trabalhadores para plantio. Essa empresa não gostou. O Edward Bernays acionou vários colegas jornalistas estadunidenses que começaram a fazer incursões na América Central e na Guatemala e forjaram bombas na mídia em formas de matérias inventadas inclusive, sobre atentados a bombas e tiros, eventos violentos, fazendo crer que a Guatemala vivia uma espécie de ambiente de terror comunista. Ou seja, a CIA, interessada que ficou na situação, conseguiu promover a derrubada do Jacob Arbenz, e esse golpe da Guatemala entrou para a história como um golpe onde já havia o plantio desse tipo de desestabilização forjada por instrumentos de linguagem midiáticos plantados. E o Edward Bernays, com suas teorias, com sua experiência vasta no campo, contribuiu decisivamente para isso. Então, pessoal, por hoje a gente vai ficar por aqui. No próximo vídeo a gente retorna. Olá a todos e todas, saudações! No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa articulação entre instrumentos comunicacionais linguísticos, as fábricas de artefatos semióticos, com a noção de abordagem indireta para desestabilizar governos e estados, para a tomada de poder sob a forma de guerra híbrida. A gente já viu algumas técnicas no vídeo passado, e práticas também, do sobrinho do Sigmund Freud e do Jacob Bernays, o Edward Bernays, técnicas voltadas para propaganda, publicidade e a fabricação do consentimento, que foi um grande conceito do Bernays. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre algumas ideias de um cara chamado Richard Safransky, sobre o que ele conceituou como conflito ou guerra neocortical, o que na nossa linha do tempo vai permitir ligar as ideias do Bernays, Edward Bernays, com teorias de guerra em rede, cyberwar, modalidade de conflito da era da internet, que usa com diversidade como arma a linguagem em todas as suas modalidades. Muito embora esse conceito conflito neocortical ou guerra neocortical do Safransky possa remeter à medicina, anatomia ou neurociência, é no campo da psicologia avançada, principalmente da psicometria e da psicografia, que o conceito será explorado por estrategistas e agências especializadas para influenciar e manipular pessoas, grupos, populações e até mesmo eleições. A Cambridge Analytica, quase todo mundo conhece, é uma dessas agências que usou muito isso. Vamos dar uma olhadinha então no gráfico para ver essas ideias do Safransky. Então, esse gráfico, na verdade, a ideia dele surge com um cara chamado John Boyd, um estadunidense que foi coronel da Força Aérea e consultor do Pentágono. Ele que bola essa ideia de OODA, que o Safransky vai aproveitar para se aprofundar pensando em guerras híbridas, operações psicológicas e tal. Isso aqui simula um processo intuitivo e sistemático que todo ser humano teria para se comportar num ciclo de sobrevivência que envolve observar uma situação, orientar-se nela, decidir e agir. Orientação seria, de um certo modo, a nossa capacidade intuitiva de avaliar uma situação. Ela vai moldar a observação, ela vai moldar a decisão e a ação, segundo o Safransky, né? Para a gente poder agir, a gente tem que poder observar o que está acontecendo, né? Um ponto que merece destaque nesse gráfico aqui é que nesse item da orientação, da capacidade de orientação nesse ciclo vital, esse aqui é o elemento que vai diferenciar os processos cognitivos dos humanos das máquinas. Orientar-se é ter a compreensão da realidade. E a orientação seria, na verdade, um processo constante, que a gente está sempre nos orientando, né, a nós mesmos. Orientação seria, então, um processo que envolve grupos de impressões, percepções e imagens, assim como informações moldadas em processos interativos com o meio, né?
Essa imagem, então, que está aqui, ela representa o quê? Ela representa uma engrenagem que é comum à interação dos humanos com o seu entorno, com o mundo em volta. Isso significa que sabotar esse ciclo aqui, fazendo com que ele se atrase ou se interrompa, pode gerar confusão, pode gerar incerteza, desordem, pânico e caos. E, em termos grupais, que nos interessa, isso significa poder destruir coesão, paralisando ou até gerando colapso de organizações. Então, esse estrategista militar estadunidense, o Richard Safransky, ele propôs que a guerra neocortical ela tem como objetivo controlar, moldar, manipular o adversário para que ele escolha aquilo que quem está atacando ele quer que ele escolha. Ou seja, o que é melhor para quem está manipulando a situação. Em outras palavras, influenciar e controlar o comportamento do adversário sem destruí-lo. Isso é obtido com influência construída sobre consciência, percepção, vontade da liderança de um adversário. De que modo isso é obtido? Buscando tocar, atingir, entrar naqueles círculos que nós vimos no gráfico, que formam os ciclos encadeados naquela linha da capacidade de observação, da capacidade da orientação, da capacidade da decisão e da capacidade da ação dos adversários. Nos ataques focados nas lideranças, esse tipo de estratégia tem como objetivo influenciar líderes a não lutar, a não resistir. A outra face disso, o seu inverso, é que é importante para a eclosão de uma revolução colorida, que visa atingir a mente coletiva de uma população, diferentemente da liderança, para que, enquanto massa, essa população se inflame, convulsione, se manifeste, tentando abalar e derrubar o governo. Segundo Richard Safransky, um método mais eficaz de conseguir êxito nessas abordagens é estudar profundamente valores, a cultura, os traços identitários, a visão de mundo dos alvos, dos líderes e da população. Bom, uma vez de posse dessas informações, desse conhecimento, criam-se então os momentos oportunos para abordar todos com um arsenal variado de programações neurolinguísticas que são capazes de agir nas mentes, tal como o impacto de drogas paralisantes, hipnóticas, ou que desestabilizam, ou ainda que ajudem a provocar irritação, ou que intensifiquem a alienação, enfim. Mais importante, esse tipo de conflito usa a língua, a linguagem, nas suas modalidades oral, escrita e imagética, para poder atacar as mentes, produzindo disrupção, convulsão, dissensões. É um tipo de conflito fabricado que atua também sobre as nossas fragilidades, assim como age sobre as qualidades nossas para nos enfraquecer sem que a gente espere por isso. Esse tipo de estratégia usa elementos caóticos sob a forma de quê? De imprevisibilidade que vai desorientar, sendo também por isso, esse motivo, que o Andrei Coríbuco, no livro dele, vai sugerir que a guerra híbrida é um tipo de versão com armas da teoria do caos, né? Ao passo que esse conflito neocortical, essa guerra neocortical que o Safransky vai teorizar, seria como uma versão com armas das teses e das práticas do Edward Bernays, que a gente viu no outro vídeo. Nesse caso, armas baseadas no poder e no alcance da linguagem, sendo usadas também na superfície e nos dutos do mundo virtual da grande rede, que será justamente o tema do nosso próximo vídeo. Olá a todos e todas. Então, no vídeo número 2 da nossa série Arquitetura do Caos, eu falei um pouco sobre o sobrinho de Sigmund Freud e de Jacob Bernays, o Edward Bernays, um teórico da comunicação e da propaganda cujas ideias e práticas foram referência para estratégias de abordagens indiretas visando tomada de poder.
Nesse vídeo 2, nós concluímos falando sobre o golpe orquestrado por Bernays na derrubada do presidente Jacobo Arbenz na Guatemala em 1954. Lembrando que essa manobra é citada no livro do André Coríbico como um protótipo de guerra híbrida. Por quê? Porque mesclou convulsão social movida por bombardeios semióticos de desinformação nas mídias com atentados calculados feitos por grupos de terror e milícias contratados na época pelo governo estadunidense. Nesse vídeo, nós vamos ver a parte do documentário The Century of the Self, O Século do Ego, produzido pelo Adam Curtis na BBC em 2002, e que aborda e mostra detalhes da aplicação desse tipo de Pensar que nessa época do Bernays, a internet, as plataformas de redes sociais, os mensageiros tipo WhatsApp, Telegram ainda não existiam, mas as ideias sobre como instrumentalizar a comunicação de massa e as variadas modalidades de linguagem para atingir e despertar medo e desejo já estavam bem ali sendo desenvolvidas, tal como continuam a ser. Em resumo, as operações psicológicas são ferramentas poderosas que dão sustentação a muitos golpes de Estado. Salve, pessoal! Então, a pedidos, esse aqui vai ser o vídeo 4.1 da nossa série Arquitetura do Caos. A gente vai adiar um pouquinho o vídeo 5 sobre os instrumentos de comunicação, manipulação, vigilância, controle e marketing político na grande rede, para poder marcar aqui nesse vídeo um aspecto da trajetória do Edward Bernays que faltou ser destacado no vídeo 4 anterior. E o que foi que faltou ser destacado, que a gente vai ver aqui? O Bernays, ele não foi exatamente um estrategista das comunicações voltadas para empresas, comércio, consumo, que na década de 50 aceitou um trabalho para orquestrar midiaticamente um golpe de Estado a serviço das forças estadunidenses. É o contrário, o caminho foi outro, inverso. Nesse vídeo aqui, a gente vai ver que, na verdade, a carreira dele começa a serviço da política e do exército dos Estados Unidos da América na Primeira Guerra Mundial, bem antes dele se tornar o representante da psicologia do ego aplicada à propaganda, à política interna e à geopolítica de interesses estadunidenses. Vamos lá. Essas duas sequências que a gente viu, elas se encontram bem no início do documentário O Século do Ego, do Adam Curtis, né? Elas mostram para a gente que desde o início do seu percurso, o Edward Bernays, ainda com 26 anos, bem jovenzinho, ele já havia se ligado não só à política, como à assessoria de comunicação das Forças Armadas estadunidenses, muito antes da existência de um Departamento de Defesa Oficial nessa nação, né, que eu acho que foi alguns anos depois da Segunda Guerra Mundial, se não me engano. Enfim, ele construiu seus métodos de fabricação de consentimento, de engenharia de consenso. O Bernays adaptou noções da psicanálise freudiana, já no contexto de uma certa deturpação empreendida pela prima dele, Anna Freud, a filha do Freud, cujas ideias nos Estados Unidos da América foram aplicadas em programas públicos de abordagem psicológica no início do século, que visavam reforçar os egos das pessoas para bem adaptá-las às normas sociais, para adequá-las. Essa era uma ideia da Anna Freud. A experiência da Segunda Guerra traumática reforçou nesse grupo, que derivava entre psicanalistas estadunidenses, comunicólogos, psicólogos, uma crença de que egos bem formatados em acordo com as normas sociais teriam plenas condições para conter pulsões destrutivas, né? Tipo dessas que a Segunda Grande Guerra trouxe à tona. Então, dentro da nossa proposta de entender de maneira simples, sem hermetismo e sem perder o rigor, o que é uma guerra híbrida para a tomada de poder, derrubando governos, acho que a gente já viu bastante sobre o Bernays, sobre o seu protótipo de abordagem direta, né? Quase uma genealogia que a gente construiu aqui em 3 vídeos que se complementaram. E a gente vai ficar por aqui para no vídeo 5, a gente vai falar sobre os artefatos comunicacionais usados nas guerras híbridas dos dias atuais.
essas que desenrolam também na superfície e nos dutos da internet. Até lá, então. Olá a todos e todas. Vimos até aqui uma genealogia das guerras híbridas, abordagens indiretas, conflitos híbridos, focando numa das suas principais armas. Qual? A instrumentalização da palavra, da linguagem, nas modalidades oral, escrita e imagética, na formação dos artefatos semióticos e midiáticos. Nesse sexto vídeo aqui, a gente vai refletir sobre guerras híbridas no contexto do nosso tempo atual. E para esse vídeo, eu escolhi um acontecimento abordado no episódio 4 do documentário do Adam Curtis, O Século do Eu, que está disponível aqui no canal, e que é bem próximo ao fim da vida do Edward Bernays em 1995. No centro desse acontecimento estava a democracia estadunidense e Bill Clinton, no meio do seu primeiro mandato, no ano de 1994, enfrentando problemas com a oposição ao seu governo, preocupado e obcecado que ele estava por uma reeleição no ano de 1996. Nos interessa aqui, gente, a estratégia dessa campanha que usou instrumentos de manipulação e direcionamento, qualificação e quantificação psicológica, o que hoje a gente conhece por target, microtarget, atingir alvos em campanha, e que, de certo modo, inaugurou o que se veria com mais força, mais ou menos, 14 anos depois na campanha do Obama, ainda moderadamente, mas com toda a força na campanha de Trump 2016, com reflexos no Brasil de 2018 e vários outros países, cujas eleições ou plebiscitos, como por exemplo Brexit, foram fortemente atingidos por artefatos de comunicação e mídia na superfície veloz e sem fronteira da internet do século XXI. Vamos dar uma olhada no Nessa passagem do vídeo, fica claro que algo de novo havia surgido nas estratégias de campanha política nessa nação imperialista que já era grande detentora de know-how das tecnologias de informação. Em 1994, a internet estava nos primeiros anos da sua abertura ao grande público para navegação gráfica, capaz de acessar hipermídias diversas através do sistema www, desenvolvido por um grupo de pesquisadores da Universidade de Illinois. Essa campanha do Clinton, que foi impulsionada pelas pesquisas de neuropersonalidade dessa empresa Penchant, de mapeamento psicológico de potenciais eleitores indecisos, ainda não tinha à disposição coletas de dados como hoje, né? Como a gente sabe, não tinha WhatsApp, Facebook e Twitter nessa época. No entanto, já se usava análise e processamento de dados coletados por pesquisas de campo e por telefone. Deixo para reflexão a seguinte propaganda que é encontrada no site dessa referida empresa. Transformamos indústrias, elegemos líderes mundiais e destruímos mitos de longa data. Criamos percepções que valem para uma ampla gama de setores. Então, pessoal, a gente fica por aqui. No próximo vídeo a gente continua. Olá a todos e todas, saudações. Esse aqui é o 7º vídeo da nossa série Arquitetura do Caos. Ele é o vídeo 5.1. Por quê? Ele complementa o vídeo 5
no qual a gente deu uma analisada em algumas estratégias usadas pela equipe do Bill Clinton na campanha de reeleição desde 1996, que na verdade começa em 1994. O que foi importante naquela campanha como novidade? Características da estratégia, usando no marketing político direcionamento de alvos para o eleitorado indeciso, para poder mexer com medos e desejos. E o segundo ponto, que foi isso sendo operacionalizado na nascente de uma internet pública, aberta. Eu sei que ainda não inclusiva até hoje, mas aquele momento era um momento meio que inaugural. Tanto que a empresa contratada pela equipe do Bill Clinton, que está no vídeo, a Pension, ela já tinha na época como cliente a Microsoft. Ou seja, essa equipe do Clinton, e isso foi inovador, já começa a usar de um certo modo análise de dados, além dessas pesquisas de campo, de quantificação e qualificação de perfis psicológicos, focando esses alvos, os eleitores indecisos, para poder mexer com seus desejos e medos. Isso, obviamente, para influenciar nas campanhas. Hoje, nesse vídeo aqui, eu peguei uma imagem na internet que vai dar uma colorida nisso, que vai mostrar para a gente o impacto, a reverberação desse momento aqui no Brasil. É só uma matéria que eu peguei do jornal, a gente vai fazer uma breve análise para a gente ver e isso ficar marcado, porque é um aspecto fundamental para entender guerra híbrida, poder pensar sobre esse fenômeno, sobre esse conceito, e entender esse campo da internet e a sua evolução. Porque no ano de 1994, lembre-se, era o ano do slogan da Microsoft, aonde você deseja ir. Era como se fosse assim, a internet havia uma promessa de uma liberdade. E a realidade ao longo do tempo, até os nossos dias atuais, se mostrou outra. Essa liberdade meio que ilusória, que poderia acontecer, e quem sabe até ainda possa, se algumas coisas mudarem, ela mostrou-se, na verdade, como se fosse um campo de um novo Eldorado, aonde ao longo do tempo, cada vez mais os dados e as informações passíveis de serem manipulados se tornaram petróleo. E o campo um campo de batalha, de disputa e de guerra, até para a tomada de poder. Então vamos dar uma olhada nessa imagem, que é de um anúncio que foi feito num jornal brasileiro no ano de 1995. Vamos dar uma olhada. Eu busquei essa imagem aqui para reforçar o que a gente viu do vídeo 5 da Arquitetura do Caos, quando a gente olhou para a campanha de reeleição do Bill Clinton, que parte de 94, uma campanha que ela vai inovar um pouco no uso de estratégias agressivas de publicidade e manipulação psicológica e também de dados, lembram? Inclusive a empresa Pension, que foi a contratada para essa campanha, ela tinha a Microsoft como cliente, apenas para ilustrar isso aqui. Vejam só que nessa matéria aqui, essa matéria é de 95, matéria aqui do Brasil, o Estadão anunciando o início de serviço www, ou seja, jornais na internet estavam começando, e as propagandas e publicidade também passariam a ser veiculadas. Aqui tem um protótipo aqui do Internet Banking, parece, do Unibanco e tal. E aqui no canto uma pequena histórico, mostrando que nesse momento aqui da internet pública, comercial, a internet começa a se descolar do nicho de pesquisa acadêmica, ao qual ela era intimamente vinculada desde os primórdios da criação da internet, que é bem mais antigo que isso, e também de pesquisa militar. Atenção que esses dois campos nunca se desgrudaram da internet, é evidente. Mas nesse momento aqui, o que está em causa é o surgimento de uma outra coisa. Eu destaquei aqui nessa matéria duas falas muito interessantes. Escrito aqui que essa nova mídia, no caso, a internet, ela na época ainda tinha aspectos desconhecidos, ainda tem, afirma aqui o coordenador desse projeto aqui da internet e jornal,
sendo que a internet já era um dos assuntos mais falados em todo o mundo. O seu potencial era incalculável. E é verdade, ainda é. Né? Estava longe ainda nesse ano aqui da internet ter esse poder de alcance que tem e de mostrar como que aquele slogan da Microsoft, também do ano de 94, aonde você deseja ir, ele apontava para algo um pouco ilusório, né? Que a internet, com todo esse potencial de liberdade, ela também acabou abrigando uma paisagem de um novo Eldorado, né? Aonde, inclusive, que é o interesse principal do nosso estudo aqui, se desenrolam embates, e se desenrolam embates desse gênero, né? Guerras híbridas, onde os dados e informações eles são tipo petróleo e é um campo de luta, um campo de disputa, de tomada de poder. Né? Interessante a matéria, né? Do Estadão. Essa nascente da internet, ela tornando-se pública, inclusive para publicidade em jornais. Né? Bom, pessoal, acho que de agora em diante, a gente já tendo observado na raiz a entrada em cena do trabalho da análise de dados para alinhar com pesquisas de perfis psicológicos, alimentando estratégias de marketing político que catalogam ansiedades, desejos, medos das pessoas, tratando-as como alvos, consumidores, a gente vai poder avançar mais nas nossas reflexões, já tendo em vista esse surgimento do universo virtual na grande rede, na grande web, que é justamente o território diferencial das guerras híbridas, das guerras de quarta geração, abrigando uma diversidade de manobras e abordagens comunicacionais nos instrumentos semióticos e as ferramentas psicológicas e de influência, de manipulação, via grande rede e, hoje, nos dias atuais, as redes menores, as plataformas de redes sociais e os mensageiros de massa instantâneos. A gente fica por aqui e no vídeo 6 nós voltamos. Até lá! Olá pessoal, saudações a todos e todos. Chegamos ao 8º vídeo da nossa série Arquitetura do Caos. Esse aqui é o vídeo 6. Lembrando que o vídeo 4.1 complementa o vídeo 4 e o vídeo 5.1 complementa o vídeo 5. Nesse vídeo aqui, nós daremos sequência às nossas reflexões acerca dos aspectos que compõem as chamadas guerras híbridas, as abordagens indiretas, como já vimos, para a tomada de poder e derrubada de governo, já numa paisagem do século XXI. Nesse vídeo, nós vamos observar trechos do documentário Citizen4, produzido pela Laura Poitras, uma jornalista investigativa que foi escolhida pelo ex-analista de sistemas da CIA e da NSA, Edward Snowden, para veicular o vazamento de documentos confidenciais relativos a um megasistema estadunidense de espionagem em massa e captura de dados via internet e dispositivos tecnológicos. A jornalista Laura foi escolhida pelo Snowden devido à sua familiaridade com as técnicas e ferramentas de proteção digital. O vídeo tem as falas de William Binney, criptomatemático que trabalhou na NSA por 37 anos, e do Jacob Appelbaum, um cyberarquivista, especialista em segurança digital, um dos idealizadores da rede de software livre Tor, que fornece anonimato online. Tanto William Binney como Edward Snowden citam o ataque às Torres Gêmeas e ao Pentágono em 2001 como um impulsionador para a execução desse plano de controle e vigilância em massa, um projeto balizado pela fabricação de sofisticados dispositivos tecnológicos e também pelo refinamento de artefatos neurolinguísticos, de métodos de classificação e influenciação psicológica, de manipulação de dados e informações, que passaram também a servir a estratégias de marketing político aplicadas na grande rede,
como se viu a partir de um tempo com a Cambridge Analytica e a SCL, por exemplo. Lembrando também que em 2013 o Edward Snowden pediu asilo político ao Brasil e que o material vazado por ele, pelo menos na parte que foi vazada, constavam diversas provas de que o Brasil e a Petrobras tinham sido espionados. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo então. Falas impactantes e um documentário muito bem feito, né? Tem um detalhe curioso, que é o Citizenfour, que dá nome ao documentário da Laura Poitras, nada mais era do que o nickname, o apelido escolhido pelo Snowden para ele poder compor seu anonimato junto com a criptografia de e-mails usada e o uso de um Linux tail que o ajudou a se blindar naquele momento. Enfim, com essa realidade apresentada, nós já estamos com os dois pés numa sociedade de controle, até mesmo de vigilância permanente, na qual os trânsitos, muitas vezes diários, entre os espaços do metrô, mercado, drogaria, rodoviária, são facilitados por cartões eletrônicos com chips e as senhas, as cifras, tal como passaportes que nos identificam e validam o acesso, a passagem por essas fronteiras quase imperceptíveis entre um espaço e o outro, quando não nos barram e a senha é esquecida, perdida ou sequestrada. Ou seja, pessoal, é também a nossa relação com os espaços o que muda na circulação pelo mundo virtual, e não apenas as comuns substituições das relações presenciais por conexões em rede nessa superfície, com fronteiras imperceptíveis. Os próprios hábitos de consumo de cada pessoa, que na massa dos dados se tornou um número de Rio Card, de Sodex, de cartão de crédito, são passíveis de rapto nessas dinâmicas de catalogação tão aparentadas com a espionagem, mesmo que muitas vezes as informações sejam dadas em excesso e de mão beijada pelas pessoas, de maneira voluntária ou consentida, no melhor estilo Edward Bernays, para compor os milhões de perfis minuciosos, psicológicos inclusive, que contém também agora milhares de escolhas denunciadas pelos cliques dos mouses, de maneira consciente ou inconsciente, revelando gostos, medos, ressentimentos e desejos. A dança dos algoritmos, não é mesmo? Então, a gente vai ficar hoje por aqui e no próximo vídeo a gente continua. Até, pessoal! Olá a todos e todas, saudações! No vídeo 6, a gente refletiu sobre as falas do matemático William Binney e do especialista em segurança digital, o cyberativista Jacob Appelbaum, do Citizenfour. Nesse vídeo aqui, que é o 7, eu vou compartilhar um mapa gráfico relacionado a essas duas falas e as revelações do Edward Snowden em 2013, aproveitando para comentar brevemente também o vídeo 6, partindo da ideia desses dois de que o atentado às Torres Gêmeas teria sido um impulsionador dessa nova era de vigilância permanente. Pois bem, fato é que em 2001 os acessos à internet já se davam com a chamada banda larga, que aposentou os modems da década anterior. Lembra aquelas conversas de computador com o som das discadas do telefone? Esse avanço tecnológico aumentou muito a velocidade e o volume de informações compartilhadas nas redes, assim como inaugurou uma era de eventos de reflexões sobre privacidade, direito à informação, controle sobre tráfego e transmissão de dados, algumas disputas envolvendo isso, né? Identidade e diversidade cultural nas redes, democratização da informação e uma reavaliação sobre o alcance e o poder das linguagens nesse campo virtual. Cresceu muito nesse período o número de pessoas conectadas, amizades em rede, grupos, sites de relacionamentos, redes sociais. Lembrando que também, a partir de 2001, se concretizou certo loteamento da grande rede no modelo do Novo Eldorado, que a gente discutiu já num outro vídeo. Lembram? Os dados como novo petróleo a ser explorado e a superfície virtual como um campo de corrida armamentista. Essa imagem ela é desenhada pela Brittany Kaiser
protagonista do Privacidade Hackeada, também no livro dela, O Target Manipulados, onde ela conta, detalha os bastidores da eleição do Donald Trump em 2016 e os reflexos, a reverberação disso também no Brasil. Enfim, nesse período, jovens tecnólogos começaram a ser mais disputados do que especialistas em ciência política e gestão empresarial para trabalhar nas agências de inteligência e também para trabalhar lado a lado com psicólogos e psicólogas treinados em psicometria e psicografia, voltados para projetos de segmentação psicológica visando esquadrinhar as pessoas por meio de dispositivos como celulares, computadores, tablets, televisões Smart TVs, mídias de áudio e as redes sociais. Então, agora a gente vai dar uma olhadinha nesse mapa gráfico. Vamos lá. Vamos dar uma olhada no gráfico que eu comentei, que tem tudo a ver com o vídeo que a gente viu anteriormente, nos interessa aqui. Em vez de colocar o gráfico para vocês darem uma olhada, que eu tenho ele no livro que o Glenn Greenwald publicou sobre o caso Snowden. Esse livro se chama Sem Lugar para se Esconder, e tem vários gráficos, muito material no livro. Eu vou colocar até o link do livro para download gratuito, que ele está disponível na internet, abaixo do vídeo, onde está o Mostre Mais. Eu vou levar até lá, digitando, levar até o caminho de domínio público no site, digitando www.couragefound.org. A gente vai chegar nesse site, olha, é de domínio público, para pesquisa, aberto, direito de todos. A gente vai em Who We Support, e a gente clica novamente aqui, onde está Edward Snowden. E aqui tem tipo um site dentro do outro, edwardsnowden.com, a gente vai clicar. Vamos onde está Revelations, aqui em Revelations novamente, e abre-se essa página, né, que tem muita coisa, muito material para quem tem interesse, né. Vale a pena dar uma olhada para pesquisar, relativo ao que foi disponibilizado por ele, a Laura Poitras, a Glenn Greenwald, né? Só uma parte que foi divulgada, né? Nos interessa aqui, e lá embaixo, à esquerda, aonde tem, na quarta linha, escrito Boundless Informant. A gente clica, novamente aqui, Boundless Informant Heatmaps, e abre-se a página com os tais mapas gráficos, né? Vamos abrir esse aqui. Bom, Boundless Informant é tipo um programa de vigilância, né, da NSA, parte desse mega sistema de programa de vigilância global, uma ferramenta de computador, né, utilizada para análise de dados, megadados, para coleta, interceptação em nível global. E a existência disso aqui, ela foi divulgada pelos documentos que o Edward Snowden passou para Laura Poitras e o Glenn Greenwald, né, em junho de 2013. Então isso aqui se refere a janeiro de 2013. Né, o Brasil é mencionado aqui, não um quadradinho desse, mas pela cor nessa escala, com menos interceptação um pouco que os Estados Unidos da América, 2,3 bilhões, né, ou seja, os Estados Unidos da América espionavam eles mesmos. E olha que coisa impressionante aqui em vermelho, nessa escala bem crítica, né? Paquistão, Irã, Afeganistão, em vermelho, e logo ali pertinho a China e o Irã, e a Índia. Não por acaso, me parece, todos, ou grandes ou médios, desenvolvedores de armamento nuclear, né? Enfim, a importância de estar olhando esse mapa. Mais uma vez, esse mapa está disponível nesse site. Esse site aqui é de domínio público, aberto à pesquisa, é informação, que é um direito de todos, né? Mas a importância é porque esse mapa e o que está nesse site contradiz o depoimento daquele oficial das Forças Armadas estadunidenses que nega diante do Congresso deles que eles recolhiam dados, que eles interceptavam dados dos estadunidenses, dos cidadãos de lá, né? E ele meio que lateralmente ali
colocando o FBI e tal, apenas de estrangeiros e tal, e vê-se apenas por esse, é um dos gráficos, que a coisa era realmente muito, muito grande, né? Esse site aqui é disponível, já está o caminho dado, para quem tiver interesse e tempo, dá uma pesquisada. Então, vimos o mapa gráfico e conhecemos o site couragefound.org, bastante interessante, de domínio público para pesquisar sobre o tema. Os materiais lá disponíveis, né? O Edward Snowden, Julian Assange, entre outros. E eu concluo esse vídeo aqui com uma reflexão do Snowden sobre essa hegemonia estadunidense, que está no livro dele, Permanent Record, né? Onde ele vai observar que não somente os chips para computador Intel, Qualcomm, AMD, como os cabos, satélites, programas de empresa, a Microsoft, Oracle, Google, os modems da marca Cisco, Juniper, as peças de hardware internas de computador, HP, Dell, Apple, plataformas provedoras de redes sociais, de e-mails, armazenamento em nuvens, Google, YouTube, Facebook, o Amazon, são todos estadunidenses ou então estão sob o seu controle. Mas basicamente, toda a estrutura da World Wide Web, na internet, também é ou está sob o controle dos Estados Unidos da América. Uma hegemonia que já está sendo ameaçada um pouco, a questão do 5G por China, mas ela ainda existe. Aproximadamente 90% de todo o tráfego global da grande rede utiliza as tecnologias de empresas estadunidenses, a grande maioria delas situadas em seu território físico. Então, pessoal, eu acho que por hoje é isso. A gente fica por aqui e no próximo vídeo a gente volta. Até! Olá, pessoal, saudações. Chegamos então ao 10º e último vídeo da nossa série Arquitetura do Caos, na qual a gente construiu reflexões sobre o fenômeno das guerras híbridas. Na sequência dos vídeos, nós seguimos uma linha no tempo que nos permitiu olhar para essa nova estratégia de tomada de poder por procuração sob uma perspectiva genealógica. Vimos juntos o protótipo de uma guerra híbrida aplicada pelos Estados Unidos da América em 1954, na derrubada do governo do Jacob Arbenz na Guatemala, uma ação que contou com a ajuda fundamental do mago da comunicação em massa, Edward Bernays, e o seu arsenal de instrumentos de mídia que mostrou ao mundo como aplicar um golpe de Estado usando gabinete de desinformação, boatos e infiltração de agentes em prol da operação. O Bernays, ele é citado pelo Andreu Coríbico no seu livro Guerras Híbridas, das Revoluções Coloridas aos Golpes, como um dos grandes idealizadores dessa espécie de abordagem indireta sobre lideranças e governos de nações estrangeiras. Com o advento das modernas tecnologias, em especial as digitais e a internet, os estrategistas militares aperfeiçoaram os métodos usados nesse tipo de ação de influenciação e tomada de poder. Claro, na linha de frente desse trabalho, eles passaram a contar com analistas de dados, de sistemas, psicólogos e psicólogas especializados em trabalhos de quantificação, de classificação, de segmentação psicográfica que antes era usada para o mercado de consumidores e que passou a compor o arsenal dessas novas armas de guerra usando informação. Bom, eu escolhi, para encerrar a nossa série, um vídeo depoimento do autor do livro Guerras Híbridas, das Revoluções Coloridas ao Golpe, o Andreu Coríbico, que foi um dos pioneiros na área de humanas no estudo sobre guerras híbridas. É nesse livro dele que eu ancorei uma boa parte da iniciação da minha pesquisa sobre o tema. Então é isso, pessoal. Valeu. Cuidem-se. Saúde. Hi everyone. Thank you for coming to the event. I appreciate everyone's interest in my work and truly believe that it's relevant for everyone in Brazil. Your country was victimized by American hybrid war after the U.S.'s National Security Agency was responsible for the Operation Car Wash rolling regime change operation
that manipulated domestic, political, and legal processes in order to reverse the pink tide, and therefore enable the U.S. to capture strategic control of your country. My book was written before the rise of Bolsonaro, but it nevertheless explains some of the manipulative tactics that were relied upon to propel him into power. Pre-existing identity conflicts within your country, principally its historic divisions between the left and right wings, were masterfully exploited to this end, with the Global Perception Management Campaign entering into full swing in order to sway people's views against the previous government. This infowar was driven by the details that were publicized as part of Operation Car Wash and intended to justify a sweeping regime change that discredited Brazil's main political forces and therefore paved the way for a so-called dark horse candidate to emerge. The population had to first be preconditioned into accepting this profound change, however, which is why the process took several years to play out. During that time, the atmosphere was very tense and politicized, with anti-government protests serving to make it seem like the vast majority of the population was behind this purge. It's true that anti-corruption crusades generally have a lot of support anywhere in the world, but it's important not to lose sight of the fact that this one was started by a foreign power, actively meddling in domestic affairs with the unstated intent of overthrowing the government and returning Brazil to its historic sphere of influence. It also shouldn't be forgotten that Operation Car Wash began under Obama, with Trump merely continuing it. Some people might find it difficult to understand why a Republican president continued one of the policies of his Democratic predecessor, despite regularly criticizing his legacy, but this just proves that the American deep state, or permanent military, intelligence, and diplomatic bureaucracies, sometimes maintain consistency across administrations, and oftentimes exercise much more influence than the U.S. leaders themselves, since they're the ones specializing in whatever the specific issue may be. Sometimes, as with the case of the Iranian nuclear deal, a president can pivot policy in a completely new direction. But other times, he passively allows the deep state to continue with their plans without interfering, as was the case with Brazil. Whether led by a Democrat or Republican, the U.S. needs Brazil as part of its Fortress America strategy. That vision is simple enough to understand, and it's that the U.S. wants to restore its influence over the entire Western Hemisphere in order to both have a reserve of natural and human resources for countering China in the new Cold War, and also to possibly retreat to, in the worst-case scenario, of losing a lot of its influence in the Eastern Hemisphere throughout the course of this global competition. Waging hybrid war against Brazil and purging its top political leaders from power was meant to facilitate Bolsonaro's emergence as the dark horse who would help fulfill this strategy more than anyone else realistically could. That said, just as hybrid war led to his rise, it could also lead to his downfall, as many of these same informational and organizational tactics, specifically only the peaceful ones, could be used against his government by grassroots civil society activists to weaken it, albeit doing so on their own initiative and without any foreign backing, of course. It's for these reasons why my book is relevant for Brazilians. It should put the political events of the past few years into a larger context and help explain how and why the rolling regime change process succeeded. My work provides a new prism through which one can better understand everything, both retroactively and proactively, providing a vision of the future where responsible informational and organizational tactics can help affect real political change in the future. It's my belief that while some of the consequences of Operation Car Wash might be irreversible, others aren't, namely the overall direction of Brazil turning into a neoliberal vassal of the U.S. It's therefore of the utmost importance to understand how your country got to this point, since one can then work on reverse engineering some of the dynamics through responsible and realistic means. Thank you. O
vídeo final, com o depoimento do cientista político, autor de Guerras Híbridas, das Revoluções Coloridas aos Golpes, Andreu Coríbico, foi transmitido como uma live motivada pelo lançamento desse livro em língua portuguesa no ano de 2019 na Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse lançamento foi uma ação da editora Expressão Popular que contou com a parceria entre o grupo de pesquisa indisciplinar, o jornal Brasil de Fato e diversos sindicatos. Os créditos da transcrição, da tradução e das legendas da fala de Andreu Coríbico são de Arthur Reis e Danilo Caporali. O livro do Coríbico é indicado para todos que se interessam em buscar compreender um pouco mais sobre os componentes e as variáveis do fenômeno das guerras híbridas.